Olá pessoal, como vocês estão? O meu nome é Eric e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os países que mais produzem petróleo no mundo inteiro. Então, puxa a vinheta! Então, já queria pedir para você deixar aquele likezão para ajudar no criador de conteúdo, ajudar a mim, Eric. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva-se para fazer parte da família, para fazer parte da nossa família. Compartilhe o vídeo, né? Se gostar do vídeo, compartilhe com seus amigos, seus familiares, seus animais, compartilhe com todo mundo para ele ter uma boa, ter muitas visualizações, uma boa retenção. Então, por favor, também assiste até o final, né? Se você gosta de geografia, gostou já da abertura, gostou do que a gente vai apresentar hoje, espero que você assista até o final. Então, hoje nós vamos falar sobre os países que mais produzem petróleo no mundo inteiro. Então, a gente vai falar sobre o petróleo, que é um líquido que ele é muito usado, né? No Brasil é usado nos carros, nas motos, em todos os transportes, para eles conseguirem se locomover, né? Porque é isso que precisa ter o veículo. Os veículos precisam de petróleo para conseguir conseguir transportar as pessoas. Então ele é utilizado nessas circunstâncias. Então a gente vai falar sobre os países que mais produzem esse líquido. Então aqui é sobre 15 países. Eu peguei uns 15 países. Então vamos começar. Lembrando que é do menor para o maior. Então começa na 15ª, que é até chegar no primeiro, que é o país que mais produz petróleo no mundo inteiro. Lembrando que essa lista aqui está atualizada, está em 2023, começar nesse ano que eu estou fazendo esse vídeo, então está atualizada. Pode ser que no futuro mude, né, porque está sempre mudando, mas aqui nessa época, 2023, essa é a lista. Então vamos, que é pro vídeo. Em 15º lugar temos a Nigéria. Finalmente temos a Nigéria como o 15º maior produtor de petróleo do mundo. A sua população gira em torno de 1,7 milhões de barris por dia. Além disso, o país possui cerca de 36,9 bilhões de barris em reservas totais povoadas. Então, 36,9 bilhões de barris em reservas totais aprovadas, né? Provadas. Então, muita coisa, né? Não é à toa que está em 15º lugar. País da África. 14º, o Catar. Logo abaixo do Cazaquistão, nós temos o Catar, com uma produção diária de aproximadamente 1,8 milhões de barris de petróleo. A península também ocupa a 14ª posição em tamanho de reservas do mineral, perfazendo 25,2 bilhões de barris. Muita coisa, né? Em 13º lugar temos o Cazaquistão. Uma curiosidade, o Catar foi o país que sediou a Copa do Mundo de 2022. Então, se você não sabe, você não acompanha futebol, o Catar foi um país que sediou a Copa do Mundo do ano passado, em 2022. Vamos para o 13º lugar, que é o Cazaquistão. Na 13ª posição temos o Cazaquistão, que produz diariamente a média de 1,8 milhões de barris. Além disso, o país é detentor de 30 bilhões em reservas do mineral, fazendo dele a 12ª maior bacia do mundo. 13º, né? Foi mal, 13º. 12º nós temos o México. O México ocupa a 12ª colocação, com uma produção de aproximadamente 1,9 milhões de barris por dia. Assim como a Noruega, o país não tem reservas listadas entre as maiores em nível mundial, mas consegue produzir para atender suas necessidades. Então, outro país que é cheio de petróleo cheio de petróleo. Em 11º temos a Noruega. Em 11º lugar temos a Noruega. O país nórdico produz cerca de 2 milhões de barris por dia. Apesar de figurar entre os 15 maiores produtores de petróleo,
do mundo, suas reservas não estão na lista das maiores. Mesmo assim, a tecnologia e o investimento pesado faz com que a extração do mineral seja otimizada, tendo uma grande importância para a economia nacional. Em 10º lugar, temos a Cuiati. O Cuiati surge na 10ª posição, com uma produção diária de aproximadamente 2,6 milhões de barris. Quando o assunto são reservas de petróleo, o país detém 6% das conhecidas no mundo, tendo cerca de 101 bilhões de barris. Essas reservas são consideradas propriedade do governo local. Então, Cuiati, tem um nome até difícil de falar, é um país que produz muito petróleo na sua nação. Em 9º lugar, nós temos o Brasil. Muito próximo do Irã vem o Brasil, ocupando a 9ª posição no ranking. A nossa capacidade produtiva é de 3 milhões de barris por dia. Atualmente, somos o 16º em tamanho de bacias de petróleo e possuímos cerca de 11 bilhões de barris. Durante muitos anos, figuramos entre os 15 com maiores reservas. Então, o Brasil fica nessa lista dos maiores países que produzem petróleo. Em 8º lugar, nós temos o Irã. Na 8ª posição, temos o Irã, com uma produção média diária de aproximadamente 3 milhões de barris. Além de estar entre os 10 maiores produtores de petróleo do mundo, o país detém 9% das reservas que são conhecidas mundialmente. O Irã, país que fica localizado na África, outro país muito interessante, que produz muito petróleo, um país que também vive em guerra, então é um país também muito perigoso por lá, sempre tendo guerra por lá, mas recentemente não diminuiu esses números. Em 7º lugar, temos os Emirados Árabes Unidos. Os Emirados Árabes Unidos ocupam a 7ª posição no ranking com a produção diária que gira em torno de 3,6 milhões de barris. Situada ao longo do Golfo Pérsico, a região abrange 6% das reservas totais de petróleo. Assim, o país é detentor de aproximadamente 97 bilhões de barris, sendo o petróleo a sua principal fonte de renda. Por esse motivo, o governo local investe muitos recursos para aumentar sua capacidade de exportação e elevar a sua produção aos níveis dos 3 principais produtores de petróleo. Então, o Emirados Árabes Unidos é o país que investe na fonte de renda. A principal fonte de renda é o petróleo. Então, por isso que está em 7º lugar nessa lista. Lá eles investem muito no petróleo, é uma renda que eles investem. O próprio presidente e a política investem muito no petróleo nesse país. Em 6º lugar, nós temos a China. Bem próximo do Iraque, a China tem uma capacidade produtiva de aproximadamente 3,9 milhões de barris de petróleo por dia. As bacias existentes no seu território chegam a possuir cerca de 26 bilhões de barris. Então, a China também fica em 6º lugar como o país que mais produz petróleo no mundo. Além de ser o país com a maior população do mundo. Em 5º lugar, nós temos o Iraque. O Iraque é o 5º colocado em produção de petróleo no mundo, com uma capacidade produtiva de aproximadamente 4 milhões de barris por dia. Ele também se destaca por ter uma grande reserva. Com 8% de todo o petróleo descoberto em nível mundial, são cerca de 145 bilhões de barris a serem explorados. O petróleo é o principal produto da economia do país, responsável por gerar a maior parte do seu PIB, que é o Produto Interno Bruto. Em 4º lugar, nós temos o Canadá. Existe uma diferença muito grande entre os 3 primeiros maiores produtores de petróleo do mundo para os demais. O Canadá, que ocupa a 4ª posição,
tem uma capacidade de quase 50% da que tem a Rússia. O país produz em média 5 milhões de barris por dia. Então, um outro país. E agora chegando no top 3, no pódio sobre os países que mais produzem petróleo no mundo. Em terceiro lugar, nós temos a Rússia. Em terceiro lugar, temos a Rússia com uma produção média diária de 10 milhões de barris. Aproximadamente, o país possui 6% de participação nas reservas totais do mundo, chegando a 107 bilhões de barris. A maior parte dessa produção de petróleo é originária na Sibéria. Em segundo lugar, nós temos a Arábia Saudita. Logo em seguida vem a Arábia Saudita, com uma produção média diária de aproximadamente 11 bilhões de barris. As reservas desse país são exorbitantes. Ele possui 17% de todas as reservas mundiais, perfazendo um total de 297 bilhões de barris. Ao longo do ano de 2021, a produção e a exportação do mineral cresceu. Além de ser o segundo maior produtor do mundo, a reserva de petróleo da Arábia Saudita também é a segunda maior, perdendo apenas para a Venezuela. E em primeiro lugar, como o país que mais produz petróleo no mundo inteiro, lembrando que essa lista aqui está atualizada para 2023, nós temos os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América são reconhecidos como o maior produtor de petróleo do planeta, com mais de 16 milhões de barris extraídos por dia. Além disso, o país detém 4% das reservas totais do mundo, contando com cerca de 68,8 bilhões de barris para serem explorados. Assim, o país é um importante player mundial quando o assunto é indústria petrolífera. Então, esse é uma lista aqui sobre os países que com os maiores produtores de petróleo do planeta. Uma lista sobre os 15 países que mais produzem petróleo no mundo. Então, essa lista aqui tá, como eu falei, tá atualizada para 2023. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu falei, não esqueça do like, que ajuda muito o criador de conteúdo, ajuda o YouTube a entender que você gostou do vídeo. Então, sempre, se gostou do vídeo, deixa o like, como eu falei. E compartilhe o vídeo para ele chegar em mais novas pessoas, pessoas que ainda não assistiram o canal e que vão adorar conhecer ele. Então,